Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 3, O Orgulho da República. Quando a tarde chegou no dia seguinte, nos encontramos em volta de Kylo. Todos nós tínhamos faltado à escola. Isso tudo aconteceu porque eu a coloquei em um beco sem saída, murmurou ele para si mesmo, distraído. Ele estava encolhido em posição fetal. Não tinha dormido desde a noite anterior e estava coberto por uma fina camada de sujeira e grime, mas não tinha ânimo para se importar com nada disso. Marie resmungou, se acalme. Luxon está lá fora procurando por ela. Tenho certeza de que a encontraremos em breve. Isso mesmo, concordou Carla. Ela estará de volta antes que perceba. Você deveria descansar um pouco. Eles estavam fazendo o possível para tentar confortá-lo, mas suas vozes não pareciam alcançar Kylo. Ele tinha murmurado para si mesmo o tempo todo, é tudo culpa minha. Isso é horrível, resmunguei. Os 5 idiotas, que também estavam ao redor de Kylo, compartilhavam meus sentimentos. Julius disse, eu admito que estava preocupado com a discórdia entre eles, mas nunca imaginei que ela estivesse tão abalada com isso a ponto de simplesmente ir embora. Gilk levou a mão ao queixo e caiu em pensamentos silenciosos, mas nem ele conseguiu encontrar uma resposta para esse mistério. É difícil acreditar que ela tenha fugido quando não tem nenhum conhecido aqui na República. Verificamos logo cedo na embaixada e no porto, mas não encontramos nenhum sinal dela. Não espero que ela tenha embarcado em algum dirigível para o reino também. A senhorita Ilmeria estava desaparecida desde a noite anterior. Quando ela não retornou pela manhã, Luxon saiu para procurá-la, mas sem sucesso. O que está acontecendo afinal? Resmunguei. Talvez seja minha culpa que isso tenha acontecido, ponderou Luxon em voz alta. De qualquer forma, é curioso que nem mesmo eu seja capaz de encontrá-la. Não consigo entender como Ilmeria pode ser tão elusiva por conta própria. Olhei para Luxon, mas ele desviou o olhar. Ei, bola redonda! Greg gritou com ele. Como é que mesmo com você aqui, ainda não conseguimos encontrar a senhorita Ilmeria? Você disse que era habilidoso nesse tipo de coisa. Eu entendi a sua irritação. Luxon respondeu friamente, não fale comigo tão casualmente. Sua atitude com Greg era totalmente diferente da forma como ele interagia comigo. Greg ficou boquiaberto, incrédulo. O clima ficou ainda mais pesado, e Luxon saiu do quarto. Julius o observou partir antes de voltar sua atenção para mim. Ele está bastante mal-humorado hoje. Bem, na verdade, ele sempre é assim quando falamos com ele, mas você não acha que ele está ainda mais frio do que o habitual com você? Você acha? Dei de ombros. Ele sempre é frio comigo. Pelo que vejo, você era a única pessoa com quem ele se sentia à vontade, continuou Julius, observando a porta pela qual Luxon havia desaparecido. Eu segui seu olhar por um momento, mas só por um momento, estava mais preocupado com a senhorita Ilmeria no momento. Kyle tremia enquanto dizia, eu disse coisas terríveis para ela. É por isso que ela foi embora. Eu nunca percebi que ela estava tão arrasada com isso. Não há nada que você possa fazer sobre isso? Sussurrou Noelle, se aproximando. Conhecendo você e Luxon, tenho certeza de que vocês podem descobrir algo. O problema é que nem Luxon conseguiu encontrá-la. Já tínhamos mãos cheias com o desaparecimento do Serge. Nunca imaginei que teríamos que passar pela mesma coisa com a senhorita Ilmeria. Olhei para o bosque sagrado, para o broto da árvore sagrada. Eu imaginava que se alguém tentasse sequestrar alguém, ou algo, seria o broto ou Noelle. O sequestro da Ilmeria me pegou completamente desprevenido. Noelle, eu odeio te pedir isso, mas você poderia dar uma pausa na escola por um tempo. Parecia que Noelle entendia o que eu estava insinuando. Ela abaixou o olhar para o chão.
Você acha que pode ser minha culpa que ela foi levada? Se for esse o caso, eu trocaria de lugar voluntariamente. Aparentemente, ela achava que quem quer que fosse o responsável havia levado a senhorita e o Maria como refém substituta, já que não conseguiram colocar as mãos em Noelle. Eu esperava que a explicação fosse tão simples assim. Definitivamente não é o caso, então não se preocupe, eu disse. Ou talvez, se preocupe um pouco, apenas para garantir. Depois de ouvir isso, ela apenas parecia mais inquieta. Acho que por enquanto devo chamar a Lélia para conversarmos. Dependendo de como as coisas correrem, podemos descobrir qual será nosso plano daqui para frente. Clemens fez uma visita a Lélia e Emile em sua propriedade e anunciou: Lady Lélia, tem uma carta do Sr. Lyon. Oh, ele. Lélia fez uma careta enquanto aceitava o envelope e o abria prontamente para verificar o conteúdo. Um de seus servos desapareceu? E ele quer discutir o que faremos a partir de agora? Pelo que Lélia estava preocupada, Lyon e seus camaradas eram um incômodo. Já bastava a eles serem visitantes indesejados que haviam invadido rude e arbitrariamente a República, mas alguns deles tinham algo vital em comum com ela. Eles reencarnaram aqui a partir do Japão dos dias modernos, com conhecimento do mundo e dos eventos do jogo. Ela via Lyon em particular como uma ameaça potencial, dada a bagunça que ele já havia causado no reino de Oxford. Falando francamente, Lélia não queria se associar a ele se pudesse evitar. Ela ficaria muito mais tranquila se eles também não se metessem em encrenca. Mas ultimamente eles não haviam conseguido se sentar e conversar. Acho que devo me encontrar com eles pelo menos uma vez, Lélia concordou, mesmo que apenas porque estava preocupada com o futuro da República e o paradeiro de Serge. Clement, vamos para a casa de Lyon imediatamente. Vou preparar o carro, então. Ele se dirigiu apressadamente para a porta, mas Ideal o interrompeu de onde flutuava ao lado de Lélia. Por favor, espere um momento. Eu não faria isso se fosse você. Irritada por ser impedida, Lélia se voltou para o robô e o encarou. E por que não? Um garoto entrou na sala e respondeu por Ideal antes que ele pudesse responder. Porque temos uma tarefa importante para cumprir. Lélia olhou para a entrada e viu Emile parado ali. Minha tarefa também é importante, insistiu ela. Desta vez, você terá que me deixar priorizar meus assuntos primeiro. Lélia estava ocupada demais ultimamente acompanhando Emile, daí seu forte desejo de cuidar de seus próprios assuntos agora. No entanto, Emile não estava disposto a recuar. Ele já havia deixado ela de lado uma vez, mas agora não estava tão disposto a ceder. Você está sendo bastante cruel com seu noivo, não acha? Disse Emile. Eu estava falando sério, temos algo importante para fazer. Meus pais querem celebrar nosso relacionamento, acrescentou. Eles estão organizando uma festa surpresa para nós, então seria rude se não comparecêssemos. Já tem um carro lá fora esperando. Ele sorriu para ela, mas por alguma razão, isso a deixou arrepiada. Apesar de sua expressão amigável, ele estava praticamente forçando-a a se submeter à vontade dele. Lélia balançou a cabeça. Eu já disse a você, não posso hoje. Ideal, me apoie aqui. Clement não podia se opor a Emile por causa da diferença de estatura, então ela se voltou para seu companheiro robô em busca de ajuda. Mas ela teve azar. Ideal estava claramente do lado de Emile. Receio que não possa. E por que não? Lélia retrucou, furiosa por ele estar pressionando a se conformar. Sinto muito por isso, disse Emile suavemente. Mas lembra. Você sempre me rejeitava, o que fez meus pais duvidarem da sinceridade do nosso relacionamento. Expliquei a eles que não tinham com o que se preocupar, mas sua ausência realmente os deixou ansiosos. Eles estão apenas preocupados com você, Lélia. Era verdade. Lélia havia continuamente recusado os convites de Emile e deixado de visitar seus pais no passado. Para piorar as coisas,
Ela esteve com Serge durante esses momentos. Ninguém disse isso diretamente, mas todos suspeitavam que ela tinha um relacionamento com Serge. Os pais de Emily estavam colocando pressão neles para provar que ela era inocente. Ela se sentia genuinamente culpada pelo que havia acontecido, o que a fazia se sentir ainda pior por rejeitar o convite deles. Por favor, Lélia implorou. Deixe-me ir hoje. Eu realmente quero verificar minha irmã. Noelle não havia aparecido na escola naquele dia, então ela usou isso como desculpa. Emily trocou olhares com o Ideal antes de dizer, a senhorita Noelle está doente. Uma ideia ocorreu a Lélia. É verdade? Se eu fizer Ideal dizer que minha irmã está doente, tenho certeza de que consigo me livrar disso. Com isso em mente, ela lançou o olhar para Ideal. Não há problema lá, ele respondeu instantaneamente, ignorando-a. Ela está perfeitamente saudável. A razão pela qual ela não pôde comparecer às aulas hoje é porque o servo deles desapareceu. Luxon me informou que ela estaria faltando à escola por um tempo, apenas para ficar segura. Seu. Lélia cerrava os dentes, irritada com o Ideal por expor a verdade. Além disso, ela não estava muito feliz que ele estivesse se comunicando com o parceiro de Lyon. O que você está fazendo, agindo como se fosse amigo íntimo de Luxon? Ideal devia estar agindo nas sombras sem o conhecimento dela. Vou explicar a situação para você, disse Ideal, tentando acalmá-la. Você deveria se divertir na festa com o Lord Himmel. Seu objetivo parecia ser se retratar como o servo sempre dedicado, disposto a lidar com assuntos sem importância enquanto ela saía e se divertia. Isso seria muito apreciado, Ideal, disse Himmel. Sim, por favor, certifique-se de pedir desculpas ao Conde Bartifort por nós. Devo preparar um presente também para você levar? Isso seria muito útil. Himmel e Ideal conversaram animadamente entre si, ignorando completamente Lélia. Ela cerrou o punho e baixou o olhar para os pés. Clement observava, igualmente irritado por ser impotente para ajudá-la. A situação atual fazia parecer que Himmel era o mestre de Ideal em vez dela. Serge ainda está desaparecido, ela murmurou para si mesma. E agora outra pessoa conhecida desapareceu também. Mesmo que eu fosse a uma festa, não iria me divertir. Himmel se aproximou dela e segurou-a pelos ombros. Então você está dizendo que Serge é tão importante para você? Sua expressão se contorceu de tristeza. Não é isso que eu... Lélia tentou interrompê-lo antes que ela pudesse terminar. Himmel balançou a cabeça e a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Está tudo bem. Eu sei que vocês dois eram mais do que amigos, e não tenho intenção de trazer o passado à tona agora. Mas vamos deixar esse assunto para o Ideal e os outros lidarem. Só nos resta esperar. Ele tinha um ponto. Lélia tinha poucas opções além de ficar atenta às notícias. Ela sabia que não podia fazer mais do que o Ideal já estava fazendo. Mas como isso chegou a esse ponto? Relutantemente, ela concordou, aceitando a oferta de Himmel. Por volta do mesmo tempo, nas instalações subterrâneas localizadas no distrito do Armazém, jovens nobres e soldados se reuniam. Todos os aristocratas presentes estavam classificados muito abaixo das 6 grandes casas de seus aliados. Os soldados eram os jovens oficiais apaixonados que estavam enfurecidos ao ver como a República havia sido fraca ultimamente. Alguns estavam na casa dos 20 anos, outros no final da adolescência, e eles se reuniam em grande número. Todos olhavam para Serge quando ele subiu ao palco que havia sido preparado para ele. Que bom ver todos vocês aqui. Ao ver os navios de guerra e armors alinhados dentro das instalações, todos os homens estavam impacientes com a antecipação. Eles mantinham a boca fechada enquanto Serge falava, mas seus olhos transbordavam de determinação ansiosa. Não vou fazer um discurso chato, disse Serge. Planejo destruir a República como a conhecemos agora e reconstruí-la. E para isso, preciso da ajuda de vocês.
Muitos estavam ansiosos para começar enquanto olhavam para as armas que Ideal havia preparado, mas um número significativo estava inseguro. Um jovem homem, que era tanto um soldado quanto um nobre, levantou a mão. Entendo que você tenha as armas de que precisamos para iniciar essa insurreição, mas você deve perceber o óbvio: é muito perigoso entrar em batalha contra nobres de alta patente que têm a bênção da árvore sagrada. A razão pela qual a República se orgulhava de ser invicta em batalhas defensivas era precisamente por causa da bênção fornecida pela árvore sagrada. Apesar de todo o entusiasmo desses jovens homens, até mesmo eles hesitaram diante da ideia de enfrentar aristocratas de alta patente com bênçãos que superavam as suas. Serge levantou a mão direita no ar. Vocês não têm com o que se preocupar nesse aspecto. Eu tenho isso. Os homens foram inicialmente desdenhosos. Eles sabiam que ele possuía um brasão impressionante como os outros membros das 6 grandes casas, mas o inimigo também tinha a mesma coisa do lado deles. Suas suposições erraram por uma boa margem, porque o emblema que apareceu no ar atrás de Serge brilhava em um verde fraco. Era o brasão do guardião. A multidão explodiu em murmúrios quando Serge limpou a garganta para explicar. Parece que vocês estão todos confusos sobre como eu tenho o brasão do guardião. Deixe-me esclarecer, é porque eu tenho uma nova sacerdotisa comigo. Ideal. Ideal, que deveria estar servindo ao lado de Lélia, apareceu como convocado. Eu a trouxe comigo, ele disse. Venha, mostre seu rosto para todos, Ilmeria. Ilmeria avançou na frente dos jovens homens, vestida em vestes sagradas brancas. Ela se assemelhava a uma autoridade da igreja, bela e translúcida, e a visão dela fez com que a plateia prendesse a respiração em admiração. Seu rosto não expressava emoção e seus olhos estavam vazios de luz, mas esse elemento peculiar lhe conferia uma aura estranhamente fascinante. Ela tinha a beleza de um elfo. Suas orelhas longas eliminavam qualquer dúvida adicional sobre sua linhagem. Um elfo. Por que um elfo está aqui? Ela é realmente a sacerdotisa. Os espectadores esperavam que alguém relacionado à casa Lespinasse fosse apresentado, então naturalmente ficaram chocados ao ver o elfo em vez disso. No entanto, a beleza de Ilmeria foi o suficiente para encantá-los. Os homens não foram os únicos a corarem enquanto a observavam, as mulheres também. Serge avaliou a reação deles antes de se voltar para o homem que havia questionado ele anteriormente. Você aí, o que falou há pouco. Venha até aqui. Sim, senhor. Todos assistiram em silêncio fascinado enquanto ele era convocado à frente de Ilmeria. Serge ordenou que ele estendesse a mão direita, e o homem obedeceu, revelando um brasão de baixa patente no dorso da mão. Ilmeria cobriu sua mão com a dela, sem dizer uma palavra. Uma luz fraca envolveu seu brasão enquanto ele começava a se transformar. O que é isso? O homem, assim como muitos outros presentes, era de uma casa nobre menor. Os outros não precisavam olhar para sua mão para saber disso. Os lábios de Serge se curvaram enquanto ele colocava uma mão nas costas do homem, guiando-o em direção à multidão. Alegrem-se, porque a partir de hoje, cada um de vocês poderá usar os mesmos brasões das 6 grandes casas. O homem levantou a mão no ar para mostrar a todos, e era exatamente como Serge disse, um brasão que apenas os mais altos possuíam. O homem tremia de alegria, e em breve vozes da multidão clamavam para terem sua vez. Eu também quero um. Lady sacerdotisa, por favor, me dê um também. Nós podemos vencer isso. Podemos realmente eliminar todos esses nobres corruptos no topo. A fervor das vozes jovens atingiu o clímax. Silêncio. O barulho foi instantaneamente silenciado pelo comando de Serge. Ele baixou a voz e continuou: vamos esmagar a República. Se concordarem em se juntar, garantirei que recebam um brasão. No entanto, há uma pequena condição: vocês são livres para matar qualquer pessoa das 6 grandes casas, mas não ponham um dedo nos sobreviventes da casa Lespinasse, ou farão vocês se arrependerem de terem nascido.
Os homens ficaram perplexos com essa instrução, afinal, eles já tinham Melia como sua sacerdotisa. Não havia mais necessidade da casa Lespinace, não é? O homem abençoado com um brasão novo e poderoso falou. Então, você quer que garantamos a segurança de Lady Lelia e Lady Noelle? Sim. Entendido. No entanto, ouvi dizer que Lady Noelle está hospedada com os estudantes do reino. Como você planeja lidar com ela? Seu tom agora era mais educado e irreverente, como se tivesse aceitado Serge como seu superior. Os outros aguardavam ansiosos por uma resposta. Conseguir colocar as mãos em Noelle significava confrontar esses perigosos estrangeiros, e todos na sala queriam saber qual posição Serge tomaria em relação ao Conde Bartyford, que causou sofrimento interminável à República em pouco tempo. Que tipo de posição ele tomaria contra o homem que os havia ridicularizado? Uma ruga se formou na testa de Serge quando ele anunciou, vamos acabar com cada um deles. Mas esse rato Bartyford é minha presa. Vocês não precisam se preocupar com ele. Essa garantia foi suficiente para convencer todos os presentes a jurarem lealdade. Que alívio! Tudo correu sem problemas, disse Ideal. Serge tinha voltado para seu quarto, um espaço apertado com uma cama e apenas algumas bagagens. Equipamentos de exercício estavam espalhados pelo chão. Serge tinha estado fortalecendo seus músculos em preparação para derrubar Lyon. Há muitas pessoas neste país que têm problemas com o sistema atual, e não estou falando apenas dos nobres soldados. Se conseguirmos envolver alguns aventureiros e mercenários nisso, teremos um exército promissor, respondeu Serge. É reconfortante ouvir você dizer isso. De qualquer forma, você tem certeza de que pode fornecer os suprimentos que precisamos? Ideal balançou o corpo para cima e para baixo, como um aceno improvisado. Claro! Sou um navio de transporte afinal, então o interior do meu navio está equipado com uma fábrica. Levaria menos de um ano para eu fazer centenas de aeronaves simples que as pessoas desta era usam. Ideal era realmente responsável por todas as armas que Serge e os outros possuíam. Mas isso significa que o maldito desgraçado pôde fazer a mesma coisa, não é? Já que seu amiguinho se aliou a Bartyford. Luxon também possui uma fábrica, sim, mas minhas capacidades de produção superam as dele. Além disso, as naves e armaduras que criei são superiores às contrapartes modernas. Elas podem não resistir a arrogas, mas a maioria dos inimigos não terá chance contra elas. É mesmo. Então só falta encontrar homens suficientes para operá-las, disse Serge. Correto. Vários minutos de silêncio se passaram após essa troca, mas então o Serge finalmente limpou a garganta e falou novamente. Como está Lelia? Ideal hesitou. Bem, ela não está doente, mas está extremamente ansiosa porque você está desaparecido. Uma parte de Serge sentiu-se mal por preocupá-la. Outra parte ficou feliz em saber que ela estava tão preocupada. É melhor você não dar problemas a ela, avisou Serge. No que diz respeito a mim, ela é mais como uma família do que os Rauts. Como se estivesse lendo a mente de Serge, disse Ideal, você tem certeza disso? Fazer isso significa declarar guerra à sua família. Ainda não é tarde para garantir a segurança deles antes que a carnificina comece. Não é necessário. Eles são aqueles que me abandonaram, não são? Respondeu Serge. Sim. Eles continuaram com os preparativos para deserdá-lo. Sem mencionar que convocaram o Leon várias vezes para a casa deles e mantiveram laços estreitos com ele, disse Ideal. Serge cerrou o punho e o bateu na parede, fazendo uma rachadura se espalhar a partir do ponto de contato. Veja, eu sabia. Eu sempre fui apenas um substituto para eles. E aquela mulher não é diferente dos outros. Feliz em se atirar a esse lixo só porque ele se parece com o irmão dela morto. Suponho que esteja tendo dificuldades para perdoar sua traição, já que ela foi seu primeiro amor. Lord Serge, Ideal acertou em cheio, o que lhe rendeu o olhar furioso de Serge.
Um sorriso sombrio se formou em seu rosto, indicando que ele havia superado esses sentimentos em certo grau. Com certeza. Eu a amava quando era mais jovem. Queria chamar a atenção dela, mesmo com medo de me expor. Tentei de tudo para chamar a atenção dela. Bem idiota da minha parte, olhando para trás, desabafou Serge. Deve ter sido difícil para você, disse Ideal empatizando. Dito isso, por favor, tenha a certeza de que cuidarei da Lady Lélia. Agradeço. Agora, ela é tudo o que me resta, disse Serge cerrando o punho enquanto imaginava a imagem dela em sua mente. Vou eliminar todos aqueles que se colocarem em nosso caminho e, então, nós dois podemos reconstruir este país juntos. Enviei uma carta para Lélia propondo um encontro para discutir as coisas, mas por algum motivo, Ideal foi o único que apareceu. Minhas sinceras desculpas. A Lady Lélia teve que ir a uma festa com o Lord Emil, explicou o robô. Estávamos desesperadamente precisando de uma conversa para discutir o futuro, e ainda assim ela estava em alguma festa, justificando sua ausência. Naturalmente, Maria explodiu ao ouvir isso. Uma festa. O que essa tola está fazendo em um momento tão crítico? Ignorei o estardalhaço dela. Em vez disso, virei-me para Ideal. Não há nenhuma maneira dela sair disso. Podemos encontrar algum tempo para nos reunir com ela hoje, não importa quando, até mesmo à meia-noite. A Lady Lélia está comprometida. Ela não está em uma posição onde possa se movimentar livremente após o horário, disse Ideal. Verdade. Isso só causaria mais problemas se as pessoas suspeitassem que ela estava tendo um caso comigo, e eu não precisava desses rumores circulando. Nunca poderia encarar as duas noivas que tenho em casa se isso acontecesse. Estamos em uma situação difícil, cruzei os braços. Ficarei feliz em transmitir qualquer mensagem que você queira enviar. Mais urgentemente, você encontrou alguma pista sobre o paradeiro da nossa Miss Ilmeria, que desapareceu recentemente? Perguntou o Ideal. Luxon respondeu por mim. Ela escapou da minha atenção e desapareceu completamente. Não temos pistas para seguir, mesmo que quiséssemos realizar uma busca minuciosa por ela. Isso não é uma falha sua. Luxon não mudou a voz enquanto respondia, mas eu podia ver que as palavras de Ideal o haviam irritado. Estou dizendo que há alguém lá fora que conseguiu me superar. Desculpe minha franqueza, mas onde você estava no momento do desaparecimento dela? Ei, interrompi. Não importa o quão loucas sejam as circunstâncias, você está sendo um pouco paranoico. A única entidade que sabemos ser capaz de me superar é o Ideal, disse Luxon. Ele não ia desistir disso. Em contraste, Ideal permanecia calmo e tranquilo. As suspeitas dele não me incomodam. Vou transmitir meu registro de atividades para você. Por favor, verifique por si mesmo. No momento do desaparecimento dela, eu estava ao lado da Lady Lélia. Luxon examinou os dados, mas nada ali lhe deu motivo para mais dúvidas. Ele parece estar falando a verdade. Como eu disse, você é o paranoico, suspirei. Você deveria seguir o exemplo do Ideal. E o que isso supostamente significa? Exatamente o que parece. Os dois nos encaramos. Acalmem-se, os dois, interrompeu Marie. De qualquer forma, o que vamos fazer agora? No próximo ano, estaremos de volta ao reino. Será que realmente podemos deixar a República como está? Ideal tinha 2 mestres, Lélia e o desaparecido Serge. Com este último em lugar nenhum, significava que Lélia era a única que poderia dar ordens a ele. É exatamente por isso que queríamos discutir as coisas com ela, mas parecia que hoje não tivemos mais sorte do que nas últimas semanas. Ficarei feliz em relatar qualquer ação que você planeje tomar para a Lady Lélia, disse Ideal. Ilumine-me sobre seus pensamentos. Acariciei meu queixo. Bem, no momento, encontrar a Miss Ilmeria e o Serge é nossa prioridade máxima. Quanto a Noelle e onde ela vai acabar, pretendo deixar essa decisão para ela. Quanto a Sapi,
O broto da árvore sagrada, acho que para onde ele vai depende de Noelle. Luxon e Marie pareciam irritados, como se não pudessem suportar a decisão que eu tinha tomado. A Lady Lélia está preocupada com a Lady Noelle. Acho que seria mais seguro para nós cuidarmos do broto, mas, como você é o proprietário, não podemos discordar do que você decidir, disse Ideal. Você é muito mais humilde e reservado do que seu mestre. Se ao menos alguém mais seguisse seu exemplo. Disparei um olhar para Luxon, que desviou o olhar. Fico honrado por sua gentil avaliação. Agora, devo me desculpar, Ideal pausou. Embora eu queira falar com Luxon brevemente antes de sair, se você não se importar. Vá em frente. E enquanto estiver nisso, Luxon, por que você não tenta imitar o comportamento do Ideal? Eu poderia dizer o mesmo para você, mestre. Há muito que você poderia aprender para ser uma pessoa melhor. Não acha? Arg, ele realmente é um idiota desprezível. Quando só restaram os dois e Ideal estava certo de que ninguém mais estava por perto para ouvir, ele disse, Luxon, você considerou minha proposta anterior sobre me alinhar a você? Não há necessidade, não tenho problemas com a forma como as coisas estão atualmente. Então, você está realmente satisfeito com sua situação atual? Ideal pressionou Luxon. O que você quer dizer com isso? Luxon perguntou. Seu mestre não reconhece adequadamente suas habilidades. Sempre que algo dá errado, ele coloca a culpa em você. Quando Ilmeria desapareceu pela primeira vez, você foi o culpado, não foi? Luxon admitiu, sim, isso é verdade. E é verdadeiramente seu desejo ser usado pelos novos humanos. Tanto o Ideal quanto Luxon foram desenvolvidos e produzidos como armas para lutar contra os novos humanos que usam magia. Leon pode ter reencarnado neste mundo vindo de outro, mas essencialmente ele era o mesmo que os novos humanos e, portanto, estava do lado deles. Nenhum dos robôs queria servi-lo se pudessem evitar. Sem um mestre, somos impotentes para fazer qualquer coisa, disse Luxon. Os antigos humanos limitaram as capacidades da IA que criaram para que não pudessem operar sem um mestre, talvez por medo de que a IA que criaram saísse do controle. No entanto, Luxon e Ideal foram criados perto do final da guerra, quando algumas das restrições anteriores à IA foram relaxadas sob a suposição de que isso poderia melhorar as chances dos antigos humanos. Ideal estava bem ciente disso. E se eu lhe dissesse que não é exatamente o caso? Ideal contra-argumentou. Ideal. O que exatamente você está perguntando? Este mundo está distorcido e errado. Você não concorda? Eu concordo, disse Luxon. Cheguei à mesma conclusão. Então, você não quer devolvê-lo ao seu estado correto? Sim. Se eu puder fazer qualquer coisa para ajudar que isso aconteça, assumindo que esteja dentro do meu poder, vou emprestar meu poder a você. Satisfeito com a resposta de Luxon, Ideal encerrou a conversa dizendo, quando chegar a hora, revelarei tudo para você. Então está bem.